Trading the Zone, de Mark Douglas. Capítulo 11. Segunda parte. Exercício. Aprenda a fazer trading como nos cassinos. O objetivo deste exercício é convencer-se a si mesmo que o trading é só um simples jogo de probabilidades, números, não muito diferente de puxar a alavanca de uma slot machine. Ao nível micro, os resultados individuais são ocorrências independentes e aleatórias em relação umas às outras. Ao nível macro, os resultados de uma série de trades irão produzir resultados sustentados. Do ponto de vista das probabilidades, isto significa que, em vez de ser uma pessoa a jogar numa slot machine, como trader, você é o próprio cassino. Se 1. Tiver um sistema que coloque as probabilidades de sucesso a seu favor. 2. Conseguir pensar o trading de forma adequada, as 5 verdades fundamentais. E 3. Conseguir fazer tudo o que precisa durante uma série de trades. Assim como os donos dos cassinos, irá controlar o jogo e ser um vencedor consistente. Preparar o exercício. Escolha um mercado. Pode negociar em ações ou contratos de futuros, não importa qual, desde que tenha a liquidez necessária e respeite os requisitos para transacionar pelo menos 300 ações ou 3 contratos de futuros por trade. Escolha um conjunto de variáveis de mercado que definam uma oportunidade. Pode ser o sistema de trading que queira. Pode ser matemático ou gráfico, com base na leitura e análise de gráficos de padrões de preços. Não importa se o sistema é concebido por si ou não, nem tem de perder muito tempo ou ser meticuloso a descobrir ou desenvolver o melhor sistema ou o sistema certo. Este exercício não é sobre o desenvolvimento de sistemas e não é um teste às suas capacidades analíticas. De fato, as variáveis que escolhe podem até ser consideradas medíocres pelos padrões da maioria dos traders, porque aquilo que vai aprender ao fazer este exercício não depende do fato de ganhar ou não dinheiro na realidade. Se considerar este exercício um investimento de formação, irá reduzir o tempo e esforço que possa gastar, noutras circunstâncias, a encontrar as oportunidades mais lucrativas. Não farei quaisquer recomendações especiais quanto ao sistema ou variáveis que deve usar, porque parto do princípio que a maioria das pessoas que lê este livro já tem algum grau de conhecimento de análise técnica. Há centenas de livros disponíveis sobre o tema. Qualquer que seja o sistema que escolha, tem de estar conforme com as seguintes especificações. Abrir uma posição. As variáveis que usa para definir a sua oportunidade têm de ser muito precisas. O sistema tem de ser concebido de modo a que não seja preciso tomar quaisquer decisões subjetivas ou emitir opiniões sobre se a sua oportunidade existe ou não. Se o mercado estiver alinhado de acordo com as variáveis rígidas do seu sistema, então tem um trade. Se não, não tem um trade. Ponto final. Nenhum outro fator externo ou aleatório pode entrar na equação. Saída em stop loss. As mesmas condições aplicam-se para a saída de um trade que não está a funcionar. A sua metodologia tem de lhe dizer exatamente quanto precisa de arriscar para descobrir se o trade irá funcionar. Há sempre um ponto ótimo em que a possibilidade de um trade não funcionar é tão reduzida, especialmente em relação ao potencial de ganho, que é preferível aceitar a perda e limpar a mente para agir sobre a oportunidade seguinte. Deixe a estrutura do mercado determinar onde é esse ponto ótimo, em vez de gastar uma quantidade incerta de dinheiro a arriscar num trade. Em qualquer caso, seja qual for o sistema que escolher, tem de ser absolutamente exato, não permitindo qualquer tomada de decisão subjetiva. De novo, nenhuma variável externa ou aleatória pode entrar na equação. Período de tempo. A sua metodologia de trading pode ser aplicada a qualquer período de tempo que lhe convenha, mas todos os seus sinais de entrada e saída têm de ser baseados no mesmo período de tempo. Por exemplo, se usar variáveis que identificam um padrão especial de suportes e resistências no gráfico de barras, um período de 30 minutos, então os seus cálculos de risco e de objetivos de lucro
também têm de ser determinados para o mesmo período de tempo. No entanto, fazer trade num determinado período de tempo não impede de usar outros períodos como filtros. Por exemplo, pode ter como filtro uma regra que estabelece que só abre novas posições na tendência principal. Há um antigo axioma de trading que diz que a tendência é sua amiga. Significa que existe uma probabilidade mais elevada de sucesso quando tem uma posição aberta no sentido da tendência principal, se existir. De fato, o trade com menos risco, com maior probabilidade de sucesso, ocorre quando compra na tendência altista ou vende numa tendência de queda do mercado. Para ilustrar como esta regra funciona, digamos que escolheu identificar padrões de suporte e resistência no período de 30 minutos. A regra é que só vai negociar no sentido da tendência principal. Uma tendência ascendente define-se como uma série de máximas e mínimas sucessivamente mais altas. Pelo contrário, uma sucessão de máximas e mínimas mais baixas define uma tendência descendente. Quanto mais longo for o período de análise, mais significativa será a tendência. Pelo que a tendência identificada num gráfico de barras diário é mais significativa do que uma tendência identificada num gráfico de barras de 30 minutos para um dado mercado. Por conseguinte, a tendência identificada no gráfico de barras diário tem primazia sobre a tendência identificada no gráfico de barras de 30 minutos e será considerada a tendência principal. Para determinar a direção da tendência principal, verifique o que acontece num gráfico de barras diário. Se a tendência for altista, procure uma queda até encontrar um suporte no gráfico de barras de 30 minutos. Aí, quando inverter, é onde vai comprar. Pelo contrário, se a tendência é de baixa no gráfico diário, procure o valor na resistência do gráfico de 30 minutos e então, quando o preço inverter, venda o mais rápido que puder. O seu objetivo é determinar, numa tendência descendente, em que medida pode vender no movimento intraday sem que mude a tendência. Numa tendência altista, o seu objetivo é determinar em que medida pode comprar no movimento intraday sem que mude a tendência. Normalmente, há muito pouco risco associado a estes pontos de suporte e resistência intraday, porque não temos de deixar o mercado ultrapassá-los muito para que nos diga que um determinado trade não está a funcionar. Profit Take. Tomar mais-valias. Acredite ou não, de todas as aptidões necessárias para se aprender a ser um trader consistentemente bem-sucedido, aprender a assegurar ganhos é provavelmente a mais difícil de dominar. Entram na equação uma profusão de fatores pessoais e psicológicos, frequentemente muito complicados, ao que acrescenta a eficácia da nossa análise de mercado. Infelizmente, destrinchar esta complexa matriz de questões vai muito além do âmbito deste livro. Saliento isto para que aqueles que pensem agredir-se a si próprios por fazerem um negócio menos vantajoso do que o esperado, possam relaxar e deixar de se criticarem. Mesmo depois de ter adquirido todas as outras aptidões, pode ser preciso muito tempo para dominar esta. Não desespere. Há uma forma de criar um regime para assegurar ganhos que pelo menos satisfaz o objetivo do quinto princípio da persistência. Tomo os meus lucros quando o mercado me disponibiliza dinheiro. Se vai criar uma convicção de que é um vencedor consistente, então terás de criar experiências que correspondam a essa convicção. Como o objeto da convicção é ganhar consistentemente, o modo como realiza ganhos num trade ganhador é de suprema importância. Esta é a única parte do exercício em que terá algum grau de arbítrio sobre o que fazer. A premissa subjacente é que, num trade ganhador, nunca sabemos até que ponto o mercado vai. Os mercados raramente vão diretamente para cima ou para baixo. Normalmente, os mercados sobem, depois corrigem um pouco desse movimento ascendente, ou descem e depois corrigem um pouco desse movimento descendente. Estas correções podem dificultar muito a permanência num trade ganhador. Teria de ser um analista extremamente sofisticado e objetivo para fazer a distinção entre uma correção normal, quando o mercado ainda tem potencial para continuar a subir, e uma correção que não é normal, quando o potencial de subida é altamente reduzido, se não for inexistente.
Se nunca se sabe até que ponto o mercado vai, então quando e como tomar os lucros? A questão é qual a sua capacidade para ler o mercado e escolher os pontos em que é mais provável parar. Se não tem objetivamente esta capacidade, o melhor a fazer é dividir a sua posição em terças ou quartas partes e ir saindo regularmente da sua posição à medida que o mercado se movimenta a seu favor. Se está a transacionar contratos de futuros, isso significa que a sua posição mínima para um trade é de pelo menos 3 ou 4 contratos. Para ações, a posição mínima é qualquer número de ações que seja divisível por 3 ou por 4. Esta é a forma como faço o escalonamento de uma posição ganhadora. Quando comecei a fazer trading pela primeira vez, especialmente durante os primeiros 3 anos, de 1979 a 1981, eu analisava de forma meticulosa e regular os resultados das minhas atividades. Uma das coisas que descobri foi que raramente alcançava um stop loss sem que o mercado fosse primeiro um pouco na minha direção. Em média, perdia em apenas uma em cada 10 operações. Das outras 25 a 30% de posições que acabavam perdedoras, o mercado ia geralmente 3 ou 4 ticks na minha posição antes de inverter e tocar o stop que tinha definido. Calculei, então, que se me habituasse a retirar pelo menos um terço da minha posição original de cada vez que o mercado avançava 3 ou 4 ticks a meu favor, no final do ano, os ganhos acumulados eram suficientes para cobrirem as minhas despesas. Até hoje, sem reservas ou hesitações, sempre que o mercado me dá algo a ganhar, retiro sempre uma parte de uma posição com ganhos. Quanto? Depende do mercado. Será sempre um montante diferente em cada situação. Por exemplo, em futuros de obrigações do Tesouro, fecho um terço da minha posição quando ganho 4 ticks. Num trade de obrigações, que normalmente é menos arriscado, espero 6 ticks para descobrir se a posição vai funcionar. Usando um trade de 3 contratos, como exemplo, eis como funciona. Se abrir uma posição e imediatamente o mercado inverter contra mim, sem me dar pelo menos 4 ticks primeiro, fecho a posição com 18 ticks de perda, embora, como expliquei, não seja frequente isso acontecer. É mais provável que o preço se mova a meu favor antes de inverter contra mim. Se for a meu favor, pelo menos em 4 ticks, aproveito esses 4 ticks e liquido o contrato. O que fiz foi reduzir o meu risco total nos outros 2 contratos em 10 ticks. Se o mercado então me fizer perder nos outros 2 contratos, a perda líquida no trade é de somente 8 ticks. Se o mercado se mover na minha direção, liquido a próxima terça parte da posição no ponto de lucro predeterminado. Para determinar este objetivo de ganho, baseio-me em algum suporte ou resistência de um período de tempo mais longo ou numa máxima ou mínima anterior importante. Ao realizar o segundo terço dos meus ganhos, também movo o stop loss para o meu ponto de entrada original. Agora eu tenho um lucro líquido com o trade, aconteça o que acontecer com o último terço da posição. Ou seja, agora tenho uma oportunidade sem risco. Não posso aumentar suficientemente o tamanho das palavras desta página para realçar como é importante que experimente um estado de oportunidade sem risco. Quando cria uma situação em que há uma oportunidade sem risco, não há forma de perder, a menos que aconteça algo extremamente fora do comum, como um movimento brusco de preços que gere um gap ultrapassando o seu preço de saída. Se, em circunstâncias normais, não há forma de perder, passa pela experiência de saber como é estar num trade com um estado mental completamente despreocupado e tranquilo. Para ilustrar este ponto, imagine que está num trade ganhador. O mercado fez um movimento bastante significativo na sua direção, mas não assegurou nenhum lucro porque pensou que iria andar um pouquinho mais longe. No entanto, em vez de ir mais longe, o mercado inverte, aproximando-se do seu ponto de entrada original. Entra em pânico e, em resultado, fecha a posição, porque não quer deixar aquilo que fora um trade ganhador transformar-se num trade perdedor. Mas logo que sai,
o mercado supera, movendo-se na direção que lhe daria ganhos. Se tivesse retirado uma parte dos ganhos, fazendo um escalonamento, colocando-se numa situação de oportunidade sem risco,